Começando mais um Granja Newscast aqui direto do Estúdio 21 Podcast. Agradecer ao Conrado aí pela supervisão de mais um programa. E hoje aqui ao meu lado, dois advogados, dois criminalistas, né? O doutor Fernando Liebmann, também aqui o doutor Álvaro Assis, veio direto de Brasília. Que honra, hein, doutor? Direto do Planalto Central. Muito obrigado. Como foi o voo? Foi bacana, né? Porque nós viemos de carro ontem, viríamos de avião, mas em razão de algumas reuniões nossas, acabou que atrasou e a gente teve que rodar a madrugada aí. Graças a Deus chegamos e hoje já com entrevistas e tudo, né, doutor Fernando? Mas estamos aqui firme e forte para falar sobre direito criminal, tribunal do júri, crimes financeiros, enfim, vamos lá. E pessoal, vocês como estão vendo aqui o doutor Fernando Liebmann, né? Liebmann é polonês, né? Polonês. Né? Quer dizer... Amor de homem. Amor de homem, hein? Amor de homem. Eu sou um amor de homem. Né? Aí, ó. E também o doutor Fernando foi vereador por 2 mandatos aqui em Cotia, né? Olha, vou dizer, primeiro, Rodrigo, eu quero agradecer aqui o espaço. Granja News é um jornal muito importante aqui, não só para a região da Grande Viana, mas para onde abarca até outras cidades, em Carapicuíba, você vê jornal seu lá. E agora a Granja Newscast, parabéns pelo projeto, já te acompanhava e era um desejo muito grande estar aqui. Para mim foi uma honra servir Cotia por 12 anos, 8 como vereador e mais 4 como secretário. Passei por algumas pastas, foi uma experiência incrível, porque é uma experiência sacerdotal, você tem que servir, né? E ao longo desses 12 anos aí, a gente conquistou alguns prêmios, conquistamos alguns índices econômicos, na indústria do comércio nem se fala, e a gente deixou um legado aí, a gente é muito feliz com o legado que a gente deixou, e a história fala por si só, né? Então, foi um momento muito feliz da minha vida, como advocacia, eu sou advogado antes de ser político, né? Tenho o meu escritório antes da política, a política entrou depois. Conta isso, porque eu acredito que muita gente não conhece o seu lado aí. Você se formou aonde? Conta um pouquinho da formação. Rapaz, você sabe que eu fiz direito na Fundação Armando Barros Penteado, FAAP, né? Eu tenho um orgulho muito de ser FAAPiano, uma faculdade que, à época, o diretor era Álvaro de Vilaça Azevedo, um grande jurista do Senado Nacional. Tive aulas com grandes pessoas, como Mário Sarrubo, que foi secretário de Segurança Pública, foi o chefe da promotoria no Estado de São Paulo, Farabunino, um grande delegado. E aí desde sempre, a gente já tinha essa paixão pelo direito penal. Me formei, passei no exame da OAB na primeira tentativa, porque me esforcei muito para que isso acontecesse. De lá já emendei uma pós-graduação em direito administrativo pela PUC, lá na COGEAI. Depois disso, fiz uma especialização na ISPER em crime financeiro. Depois disso, eu fiz uma outra pós, voltei para a FAP e fiz uma pós em gestão de cidade. Fiz eu e a época um outro vereador, a gente fez junto essa pós. Depois eu voltei para a PUC e fiz processo penal e direito penal. Fiz pós-graduação em lei de drogas e agora estou fazendo pós-graduação em tribunal do júri com a honra de ter como mentor aí o Álvaro, que é o nosso mestre lá, nosso professor. Álvaro, obrigado. Como eu disse, veio de Brasília aqui para honrar aqui. Eu sei que a história de vocês é linda, por isso que foram convidados aqui para estar aqui no Granja Newscast. Mas, Álvaro, fala um pouquinho da sua... Você é tribuno, né? Um dos maiores tribunos do Brasil. Mas me conta a tua formação também. Dizem que eu sou o maior do Brasil, né? Complicado, ou um dos maiores, mas eu sei que eu tô longe disso aí. Eu recebo com muita humildade. Quero agradecer, primeiramente, estar aqui, né? O Granja News, de fato, nos honrou com esse convite, e o senhor também está aqui, para mim é uma satisfação. Eu sou advogada há exatos 18 anos, né? Pouquinho mais, atuando hoje exclusivamente no Tribunal do Júri. Hoje já passei por 20 estados da federação nos últimos 3 anos. Então, é uma intensidade de realização de sessões plenárias e processo do júri. É engraçado que o júri, aquela máxima de que o bandido bom é bandido morto, aquilo dali, de fato, não acontece no Tribunal do Júri. Porque o Tribunal do Júri, até na fala de um dos ministros recentes, aí ele falou o seguinte: Tribunal do Júri, infelizmente, hoje é um crime do cidadão de bem. Porque você encontra
uma pessoa, quanto mais que mata só para ouvir o barulho, mas a gente também encontra aquela pessoa que foi envolvida em determinada situação, por exemplo, porque é um crime de ímpeto, né? O homicídio hoje, você está no trânsito, pode acontecer isso, você de repente se depara com a situação do estuprador de uma filha, e aí? Aí, por conta disso, você é bandido e mais. De repente você está no trânsito, bota uma velocidade a mais, um promotor desse entende que você assumiu o risco, você está no banco dos réus, como ter matado alguém, e vai a júri. Então, a gente trabalha com isso há bastante tempo. Eu fui professor universitário durante muito tempo, e hoje, além de ser especialista em Direito Processual pela Unisul, eu coordeno algumas pós-graduações no Brasil, entre elas a Escola do Júri em Goiânia. Eu sou mentor da imersão da delegacia ao plenário do júri, que inclusive vai estar em São Paulo entre os dias 6 a 8 de março, aqui nessa capital pela primeira vez, né? Mas já estamos na 7ª edição. Tenho a mentoria que é Tribunos do Júri, que inclusive está acontecendo agora, né? Uma aula, e é isso. Então a gente respira esse rito, e hoje hoje o nosso escritório só mexe com Tribunal do Júri em Brasília, né? Então é um escritório oriundo de Brasília, claro, atendemos todo o território nacional, mas hoje eu só estou com a pasta do júri. Doutor Álvaro, como despertou essa... Vou ser advogado. Vamos lá. E por que criminalista? Aos meus 21 anos eu tinha 8ª série, e por incrível que pareça, né? E hoje você vê como é que tudo pode, né? Tudo pode naquele que me fortalece, claro. Né? Com 21 anos eu tinha 8ª série, e aí a gente me deparo hoje com a situação de estar ensinando advogados pelo Brasil, né? E como é que começou a questão de ir para o direito? Termino os estudos ali no modo acelerado, né? Até então era o EJA, que era uma escola de jovens e adolescentes, era alguma coisa assim na época, era um programa do governo. Termino ali e vou ingressar para me preparar para o vestibular. Ali a gente se esforçando muito, passo no vestibular, vou para o direito. E até então eu queria ser juiz, né? Olha com toda a admiração que eu tenho pela carreira, mas hoje eu sou muito feliz no que eu faço na advocacia, né? A gente, quando pega a veia ali mesmo, de fato, eu costumo até falar com o Fernando, Fernando, a nossa função ela é muito bonita, mas ela é de uma responsabilidade tremenda, porque não é só a liberdade, que é um dos principais bens do ser humano. Restituir dignidade, que eu acho que é uma coisa muito maior. Porque você livrar um inocente que está prestes a ir para a prisão é um negócio muito honroso, porque você não muda só aquele destino, você muda o destino da família inteira. E isso é muito importante. E assim, a gente sabe que o sistema é falho e tem muita acusação que é injusta. Tem muita gente lá que não era para estar lá. E enfim, faz parte do sistema, né? Então, o advogado criminalista, de fato, ele tem uma responsabilidade muito grande, e todo mundo bate na gente, né? Juiz, promotor, a sociedade, enfim, mas é bacana, é muito gratificante e não me vejo fazendo outra coisa. E, doutor Fernando, fiquei sabendo que agora a Lieberman tem sociedade agora, né? Aqui em Cotia, né? Com o doutor Álvaro, né? Como que vocês se conheceram? O que acontece, Rodrigo? A gente sempre foi... Eu tenho um escritório lá no The Square, e a minha sócia é a doutora Maria Carolina de Camargo, uma excelente advogada na questão administrativa e na questão de família, direito de família. Madrinha da minha filha, minha amiga desde meus 12 anos de idade, uma pessoa extremamente honrada, de caráter e muito competente. E ela sempre dizia, olha, você na política é um bom político, mas você na advocacia é um desperdício se você não investir mais seu tempo na advocacia. Isso, e o marido dela, Daniel, sempre falaram isso para mim.
Quando eu despluguei da política, a gente começou eu sou ávido por conhecimento, eu comecei a fazer uma pancada de curso. E sentei com ela e falei assim, olha, eu quero começar a fazer júri. Ela falou, vai se preparar e vamos com tudo. Mas ela não milita na área penal, acha emocionante, mas não milita. E aí eu comecei a fazer curso no Brasil inteiro. Fui para Minas fazer curso, São Paulo, fui para o Rio de Janeiro fazer curso, me preparando mesmo, porque não adianta só você ter oratório e conhecimento técnico. Eu tenho um conhecimento técnico razoável em crime financeiro. Mas você ter as ferramentas correlatas para o júri, você precisa fazer uma imersão e ter humildade de entender que você precisa fazer esse conhecimento. Então, eu estou há 13 meses me preparando para o tribunal de júri. E nesses 13 meses, até pela respeitabilidade que a gente tem da população, das pessoas, foi indicado um grande júri de repercussão. E aí eu analisei aquilo, falei, peguei aquilo, fiz análise toda do processo penal, do direito penal, tal, só que falei, por dia da tribuna, meu ego não pode ser maior do que o direito que eu vou tutelar do meu assistido. Eu preciso colocar alguém para ladear comigo nessa trincheira técnica que já tenha mais experiência, que tenha mais traquejo. E aí, nessa andança de um ano, eu conheci grandes professores do Tribunal de Júri. E aí, quando eu conheci o Álvaro, foi aqui em São Paulo, ele falou por 30 minutos. Falei, cara, o bicho é brabo. Gostei. Me matriculei no curso dele em Brasília e fui quieto. Ele não sabia que eu estava lá. Eu estava lá por 2 motivos. Uma, por questão acadêmica. Vocês nem se conheciam, né? Não. Uma questão acadêmica e dogmática, quero aprender. Claro. E outra, eu estava como olheiro. Me sentia até um olheiro de futebol. Falei, se esse cara for bom, vou convidar esse cara para trabalhar nesse júri. Lógico. 3 dias de imersão, falei, cara, é o cara certo. Porque a questão técnica ela é importante, mas tem muita similitude no traquejo, no jeito de fazer, né? Eu sou um advogado muito combativo. Se eu pego um inquérito, eu não fico, a resposta à acusação nossa não é, vai provar sua inocência e ponto. A gente briga para material probatório, a gente briga para ter dilação de prazo para o nosso assistido, e ele é igual. Falei, cara, é esse cara aí que eu quero para essa bancada. E no começo a gente trouxe a parceria, porque hoje a advocacia criminal ela é muito colateral. Tem advogados que só entendem de cadeia de custódia de prova digital. E aí eu pego um processo hoje que 90% do material probatório vem do celular, eu contrato esse cara para ladear comigo. Isso no direito penal, tem alguns imbecis, alguns advogados vaidosos que não permitem isso, né? Mas o assistido merece o melhor. E aí a gente foi montando um time para esse júri e aí teve uma sinergia e ele falou, pô, meu irmão, vamos falar? Eu sempre tive vontade de atuar em São Paulo. Vamos atuar? Falei, aí foi indo. Nada é por acaso, né? Nada eu acho que é na por acaso, vida né? tudo tem a sua hora, né? E aí começou uma parceria pra Pra gente buscar fazer esse atendimento aqui em São Paulo, né? Juntar a experiência do Álvaro ao longo desses anos com a nossa tecnicidade em outras fases do direito, né? Juntar minha experiência, que ele sempre fala, o júri é experiência de vida. Juntar minha experiência de vida, fui vereador muito jovem, né? Claro. Enfrentei várias situações na Câmara que isso trouxe uma bagagem muito grande para mim. Nas grandes operações que a gente atua, também trouxe uma bagagem. E aí eu acho que deu uma química muito boa na questão técnica, né? E aqui em São Paulo, a minha sócia, ela torce muito, né? Ela faz parte do nosso projeto, mas como torcedora, porque ela não gosta de militar no direito penal. E aí a gente está começando a trazer mais pessoas para esse projeto e o que a gente quer é ser uma opção para aquele que está indo para o Tribunal das Lágrimas, né, que é conhecido assim, tenha certeza que se a nossa banca atender, vai ser entregue um máximo de tecnicidade, de experiência, acima de tudo, de responsabilidade para ele na sua defesa. Porque não tem muitos advogados criminalistas, né? Criminalista tem, mas tribuno de júri não. Vou dizer por quê, amigo. Tem uma pesquisa que diz o seguinte... Até me fala depois a diferença, eu acho que é bom... O júri, ele é apaixonante. Tá. Todo esse filme de Estados Unidos que a gente vê sobre direito, aquele é júri. Lógico, com as suas devidas diferenças, né? É o povo que julga. Então você fala pro povo, você tem uma questão de drama, você tem uma questão psicológica. Aqui no Brasil são 7 jurados, né? Exato. A questão toda é o seguinte, qual que é o maior medo de um ser humano? Morrer? Não.
Perde a liberdade, né? Não, isso é pesquisa. O pior medo do ser humano é falar em público. Tem gente que prefere morrer do que falar em público. Né? Você já viu o cara que vai falar em público, treme, tal. Então, o advogado, ele pode ter toda a base do direito penal. Ele pode ser especializado em tudo, ver vício, ver tudo. Conhecer o capítulo do Tribunal do Júri, do Código de Processo Penal, de trás para frente, de frente para trás. Só que se ele tiver medo de falar, como que vai para os debates que é tão somente 1h30 para ele falar e convencer 7 pessoas? Então, diminui o número de advogados no Tribunal do Júri porque ele é uma oralidade 100%. Até inquirição de testemunha. Você vai inquirir a testemunha, se o cara tem vergonha de falar. Então o cara pode ser um crânio, conhecer o Tribunal de Júri de trás para frente, para trás, citar artigo por artigo. Mas se ele não consegue verbalizar isso com clareza para quem vai julgar, ele não consegue ser um tribunal. Da mesma forma, o cara pode ter uma baita de uma oratória, mas ele não tem o conhecimento técnico. Você dá eu falo que é você dá um 38 na mão do chimpanzé, não vai dar certo. O júri, eu costumo falar, Rodrigo, que o júri, ele intriga todo e qualquer advogado. Hoje eu estou como presidente da comissão do Tribunal do Júri da OAB-DF. E aí o que eu vejo? Eu vejo os civilistas querendo fazer júri. Vira para mim e fala assim, Álvaro, poxa, meu sonho era fazer um júri. Me parece, na advocacia criminal, eu vejo, claro, uma opinião pessoal minha, que o Tribunal do Júri, ele é o ápice da advocacia criminal. Eu vou mais além, eu falo que é o ápice da advocacia. Porque todo mundo tem um certo mistério com o Tribunal do Júri, justamente por causa da oralidade. E tudo ali acontece ao vivo na hora. Então, por exemplo, uma pergunta mal feita vai reverberar. Uma resposta mal dada vai reverberar. Uma parte, uma interrupção infeliz reverbera em desfavor daquele que está sendo julgado. Então, assim, você tem que ter muito cuidado. E eu falo assim, até com relação à publicidade do Tribunal do Júri. Exemplo, hoje, dependendo do que você sobe naquele plenário e fale, sei lá, uma asneira ali, você pode enterrar sua carreira naquele momento. E comprometer a vida do seu cliente, né? Justamente. Hoje, por exemplo, tem alguns estados que estão transmitindo em tempo real. Teve um determinado júri aí, não vou falar aqui, que tinham 97 mil pessoas assistindo em tempo real. Então, olha a responsabilidade com a vida alheia e com a sua própria vida. Então, se você não se prepara, e aí o Tribunal do Júri ele tem um outro viés também, que é a questão multidisciplinar. Porque eu não preciso saber ali só do direito. Você precisa saber um pouquinho. Mas você precisa saber de medicina legal, você precisa saber de psicologia, de psiquiatria. Você precisa entender de gente, que é o que a gente fala, de experiência com pessoas e feeling. Então, o que a gente vê? Tem que ter argumentação, né? Isso, argumentação. O uso de infográficos, né? Isso, infografia, por exemplo. Eu tenho um curso hoje que é infografia, quesitos e argumentações em plenário. É um módulo, é uma mentoria, que o cara, ele traz a infografia e, ao mesmo tempo, eu vou trabalhar com argumentações e vou trabalhar com a própria quesitação, que é o ápice do julgamento, ou seja, uma redaçãozinha, uma palavra fora de contexto, o jurado entende de uma forma tal e ele condena o cliente por conta dessa palavra. Então, assim, é uma responsabilidade. Eu vejo que os advogados, e esse projeto das imersões é exatamente isso, porque eu vejo que tem advogado que vem para o Tribunal do Júri porque está na moda, quer colocar a capa preta, quer, dizer que é o bacana, que está ali, só que está fazendo besteira. E está correndo um risco seríssimo de quê? De colocar a vida do terceiro em xeque e colocar a própria carreira em jogo. Porque a nova geração será que a nova geração de advogados está preparada para uma pressão de um julgamento? Você sabe que eu penso assim, né? Eu não consigo, eu evito rotular gerações, né? Que nem o pessoal fala assim, geminiano, porque eu sou geminiano. Aí a pessoa fala, geminiano é isso. Pô, mas eu não me vejo nisso. Geminiano é falso, né? Eu sou adaptável, até pode ser, mas não falso.
Então, assim, eu não consigo pegar gerações. É lógico que você tem um estilo de pensamento, porque uma geração é muito parecida com a outra. Muito parecida com a outra. O que a gente encontra hoje é uma fraqueza de inteligência emocional. Né? E aí eu não consigo dizer se é geracional isso ou se é a doença do século. Porém, o que eu acredito é, se o advogado não tiver inteligência emocional, ele enterra o cliente dele. Verdade. Porque o promotor, em sua maioria, muito bem treinado, e é um cara que, poxa, ele fez um concurso, e só do cara ser focado em prestar um concurso, não se desviar do foco, ele tem inteligência emocional. Total. Então, do outro lado, o acusatório, ele tem inteligência emocional. Agora, desse lado, talvez não. E aí o promotor, e aí é uma técnica de Schopenhauer que eu aprendi com o Álvaro, quando a retórica, o seu ex-adversário está indo bem na retórica, você vai e descredibiliza o orador. E aí, às vezes, se o cara não tiver inteligência emocional, ele morde a isca do promotor ou do assistente de acusação, esquece do foco que é a defesa técnica do seu assistido e condenou o cara. Então, essa tem pergunta... pegadinhas, né? Tem, não são poucas. Total, Não são poucas, não são poucas. A gente estuda e estuda o lado contrário. E o que a gente vê muito promotor, muito não, poucos, porque se utilizam dessas técnicas, por exemplo, não vou falar muitos porque realmente não são muitos, mas a gente começa a estudar. E aí, por exemplo, aquele processo ali tá ruim para acusação. Ele esquece o processo, vai em cima do orador. E o orador que morde a isca? Porque tem muito, que aí entra a vaidade do cara. Ah, não, calma aí que eu vou me defender, eu não sou isso não. A primeira coisa que eu falo, senhores jurados, não vou me defender até porque eu não sou o réu desse processo. Vamos para a prova porque eu sei o que o promotor está querendo. Por exemplo, você vai lá naquelas regras de Schopenhauer, tá lá. Quando a situação acontecer isso, eu não utilizo, mas eu tenho que estudar para ver qual é o comportamento da acusação. O que eles estão fazendo? Sim. E se você me permite, doutor, só fazer um adendo, qual que é o problema aí? O problema que aí não se está, a própria terminologia da palavra, promotor de justiça, ele deveria promover a justiça. Quando ele se preocupa com o orador, é o ego dele falando, eu quero vencer esse júri. Se a minha convicção técnica ou pessoal é que aquela pessoa que está sendo imputada tal ato e fato foi ela, eu vou lutar discutindo tal ato e fato. Eu não precisaria, no mundo ideal, de qualquer tipo de estratégia contra o orador, mas sim contra o processo. Sim. Então, assim, isso tem dentro da promotoria, tem dentro da assistente de acusação, tem dentro dos advogados, tem tudo. É o mal do ser humano. E vou mais além aqui. Tem promotores que são justos, cara. Tem, entendeu? Tem que ele vê ali, olha, aqui não é o caso, mas a gente vê também, fica sabendo que a própria instituição, os próprios colegas, vamos dizer assim, pressiona o promotor, não, tá pedindo absolvição demais. Tá? A gente sabe de histórias assim, mas tem promotores justos. Agora, tem outras também que vêm para eu quero vencer o argumento, eu quero vencer o debate. Vaidade. É o advogado tal, vou esquecer o caso, eu vou vencer o advogado tal. Como também tem colegas que têm essa postura. Só que quem paga a conta é o cliente. Sim. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E outra coisa que vocês têm que ter pensamento rápido, né? Porque às vezes a acusação tá falando uma coisa, aí vem, né? Como que é essa parte? Eu costumo dizer assim, o Fernando ele pensa muito rápido. Eu achava que pensava rápido, mas geralmente eu penso, e aí uma psicóloga até um dia me explicou. Eu falei, doutora, é isso que eu quero saber, doutora. Falou assim, doutora, eu não penso rápido não, eu acho que eu tenho até uma certa dificuldade. E eu tenho TDAH, ela falou assim, olha, você já percebeu que nos momentos de tensão você pensa rápido? Aí eu falei, doutora, quando eu estou fazendo júri eu penso rápido, e quando eu estou dando aula eu penso rápido. Ela falou, então, o seu cérebro, ele ativa, geralmente o seu cérebro, ele ativa, aí falou o nome lá de alguma coisa, nesses momentos, porque ele entende que você está sob tensão. Uma vez o promotor virou para mim, e o promotor estava sustentando, e ele não me conhecia, ele virou para mim e falou assim, doutor,
vamos brincar de circo? Eu falei, doutor, o papel de palhaço sou muito bem tá fazendo. Inclusive, eu tô como telespectador aqui, ele assistindo. Rapaz, todo mundo começou a rir. Ele não esperava a resposta. E aí ele ficou desconcertado na hora. Então, assim, é a briga da retórica. Então, assim, ó, você quer dar uma parte? Eu não gosto de a parte, de dar o a parte. O que é o a parte? É a interrupção. Eu não gosto de fazer, até porque ele tá falando lá, tá no momento dele, só que eu vou anotando aqui. Mas, por exemplo, eu já ganhei muito júri quando o promotor veio e me deu uma parte. Entendeu? Então... E faz parte do jogo a parte, né? Deu uma parte, mas ele deu uma parte mal dada. E aí, assim, eu tenho determinadas estratégias que eu respeito muito a parte contrária, mas eu respondo aquilo que eu quero responder. Então, por exemplo, ele tá me interrompendo lá, eu tenho a capacidade de fechar os ouvidos e falar aqui, ó, pô, é desespero, senhores jurados. A gente já tá entendendo o que ele tá querendo fazer ali. E tem promotor que ensina, inclusive, olha, quando o advogado estiver indo bem, você interrompe ele para tirar a atenção do... Então tem todo uma estratégia. O jogo, né? Só que eu não caio nesse tipo de jogo. Então eu sei também isolar. Mas é legal. O júri para mim, hoje, o pessoal fala, é arcaico. Não. Júri para mim, hoje, eu acredito que é a instituição que mais faz justiça, menos erra e mais... é a única democracia exercida diretamente pelo povo. Eu prefiro ser julgado por um juiz leigo, jurado, com experiência, a ser julgado por um juiz de 25 anos togado que passou no ar-condicionado estudando 12 horas por dia durante 3 anos. Com certeza. Sim. Porque o jurado ali, experiente, que tem filho, que tem esposa, que tem esposo, ele tem filho, tem esposa, ele sabe o que eu estou falando. Agora, como é que um menino, nada contra aos juízes togados, um garoto de 25 anos vai julgar e decidir sobre partilha de bens, guarda de filho e divórcio. É a questão da experiência, né? Questão da experiência. Por isso que eu perguntei essa do jovem, se está preparado. Porque hoje o jovem, você sabe, o programa que a gente faz vários temas, diversos. A gente sempre cai nessa questão. A juventude hoje, né? É só aqui, né? Não conversa. Mas você sabe, até é um tema que eu gosto muito, porque eu já fui até secretário da juventude aqui. Sim, sim. E eu acredito que, assim, depende muito dos pais, tá? Você pegar um celular pro pai ou pra mãe, e pro pai e pra mãe que não tem tempo, eu respeito. Mas o pai e a mãe preguiçosa eu não respeito. Por que preguiçosa? Eu tô dando uma chupeta virtual. Meu filho quer brincar de pega-pega, eu dou o celular pra ele e acabou o pega-pega. Ele vai ver o YouTube, vai ver o quê, e eu posso ver meu jogo de futebol aqui tranquilo. Então, assim, quando você falou até de retórica, de pensamento rápido, eu não tenho preguiça de conversar com a minha filha. Porque razão, ela é diferente de imposição. Eu sou o pai, eu vou impor. Isso pra mim tá ultrapassado. E aí, por exemplo, a minha filha tem um pensamento tão rápido até mais que o meu. A mãe dela me liga e fala, cara, você tá criando um monstrinho. Porque se minha filha não for advogada, vai ser um desperdício. Minha filha caiu os 2 dentinhos de leite dela aqui da frente. E a mãe dela falou assim, olha, Isadora, se você continuar fazendo isso, força de expressão, por óbvio, né, pelo amor de Deus, claro, eu vou quebrar seus dentes da sua boca. Ela falou assim, mãe, já tô banguela, não dá pra você quebrar. Mas sim, ó. Mas eu acho que isso é inatura dela, mas também é muito provocado, porque quando ela está comigo, ela mora comigo 7 dias, mãe, quando ela está comigo, não é tipo assim, tu vai dormir agora porque tá na hora. Ela, mas por que agora? Eu tenho que ter a paciência de explicar por que agora. Os pais estão sem tempo, sem paciência. E aí, quando cresce, pô, esse moleque com 23 anos não sai do celular, não sai... Pô, mas ele com 5, você que enfiou o celular nele? Então, é uma discussão, eu gosto muito de trabalhar essa discussão, porque eu gosto da primeira infância, é um assunto que eu gosto de trabalhar, mas isso gera uma geração insegura, que vão ser juízes com esse pensamento, vão ser promotores e advogados com esse pensamento. É interessante. Eu sinceramente, eu acredito muito nos jovens, inclusive no potencial.
entendeu? Mas eu vejo que, por conta dessa facilidade da informação e da velocidade da informação... Tudo para ontem, né? É tudo para ontem. E, por exemplo, acredito muito, mas eu acho que tem que ter paciência. Porque, vamos lá, o jovem no tribunal do júri acredita demais. Poxa, essa geração nasceu dentro de um computador. Mas eles querem o resultado de ontem para anteontem. Só que tem muita coisa, principalmente no tribunal do júri, que vai à experiência. Não de quantos plenários eu fiz também, mas a vivência. Eu estou julgando vida, eu estou julgando uma pessoa que, né, a vítima se foi, ou quase se foi, e eu estou julgando, por exemplo, um pai de família ali. Olha só, em 2024, e eu não estou falando aqui, sou contra, quem me conhece sabe, eu sou assim, negócio de violência contra a mulher, para mim, assim, já passou do limite já há muitos anos, né? Eu acho que sempre teve isso, e tem que ter consequências severas, mas tem que ter educação também. Mas o que eu quero dizer? Como é que você consegue, em 2024, final de 2024, uma absolvição de um homem que deu 34 facadas na mulher e ele saiu absolvido? Não, isso é um absurdo. Eu tenho essa ata, eu fiz esse julgamento e ele foi absolvido. Mas por que ele foi absolvido? E aí é a beleza do tribunal do júri. Eu trabalhei com outras questões que ficaram comprovadas no processo. A mulher agrediu ele primeiro com 2 facadas. Ele viu eu não vou lembrar agora do nome, evisceração, enfim. O que acontece? As vísceras ficaram para fora. Ele se desesperou e ele teve um apagão. Apagão é coisa de Álvaro, pra cima de mim. Tem um instituto chamado para essa questão, para esse fenômeno, que é o sequestro da amígdala. É algo emocional que quando a pessoa, você submete a pessoa ao medo extremo, à emoção extrema, ela apaga. Quando ela dá por si, ela vê aquele tanque de sangue, vê a mulher ali toda esfaqueada, ele pega no colo, corre para o hospital. E ele o tempo todo fala, não, salva ela, porque ele teve esse apagão. Isso daí a neurociência explica, tá? Isso daí eu levei um livro para o plenário e expliquei toda essa situação. E mais, olha o tribunal do júri. Tem um depoimento da criança de 7 anos, falou, poxa, eu já perdi minha mãe, se eu perder meu pai, com quem que eu vou ficar? Isso daí foi determinante para que os jurados se compadecessem. O juiz não faria isso. O juiz jamais teria, por exemplo, misericórdia de uma situação dessa. Até porque a lei nem permite que ele o faça. Então, a liberdade do jurado é muito maior que a liberdade do jurado. E somando a isso, o que eu penso? Quando você tem um calejamento profissional, o que traz o calejamento profissional? Experiência mais anestesia. O que eu quero dizer? O médico que acabou perdeu o primeiro paciente dele. Deve doer. O segundo, dói menos. O terceiro dói menos. O 28º já faz parte do cotidiano dele perder. O julgador, da mesma forma. Eu estou em dúvida, será que ele fez, será que não fez? Sensibilidade, né? Bom, condenei. Pede. E aí, depois de 300 sentenças no primeiro semestre, não estou falando na vida, no primeiro semestre, ele já perde esse medo de estar colocando um inocente na cadeia. Já o jurado, não. O jurado, ele é do povo, ele está lá prestando atenção, ele tem essa ausência de calejamento, porque troca-se os jurados com uma frequência muito maior do que os juízes. Mas ele é leigo. Ok, mas o que pouca gente fala é, se tiver uma condenação ou uma absolvição contrária às provas dos autos, vai ter um novo julgamento. Então não é que eu estou colocando uma pessoa lá que é professora de física para falar de processo penal. Porque, não. Né? Poxa, a quem está distante não percebe isso, mas se for uma condenação, absolvição contrária às provas dos autos, recorre.
vai ter um novo julgamento. Eu vou lhe falar um negócio. Eu não gosto nem dessa expressão jurado leigo. Primeiro que não existe isso na lei, né? Mas as pessoas falam, não, poxa, você vai pegar uma pessoa leiga para julgar ali. Repito, hoje não existe jurado bobo. Hoje você não consegue enganar jurado, não. O jurado, ele é sensível, humano. Agora, jurado bobo, jurado leigo, não, ele não sabe do direito, mas ele sabe julgar. Ele sabe muito bem quem ele quer que conviva na sociedade dele. Sabe? Por isso que eu falo assim, sem medo, com a minha experiência que eu tenho no júri. O jurado erra muito menos que um juiz. Juiz é um só, pô. Jurados são 7. São 7 cabeças. Então, calma aí. Todos ali são humanos. Entendeu? Então... Fala um pouco da escolha. Como que é a escolha dos jurados? Como que se dá? A escolha dos jurados... e aí aqui vai uma dica até, tá? Por exemplo, hoje quando a gente sobe na tribuna, é importante você saber quem vai ser o jurado que é melhor ali para a defesa. Não é que o jurado tal vai absolver, não. Eu quero alguém que pelo menos me escute. Sim. Porque tem jurado que se fecha, e eu acho um perigo isso, porque eu acho que a partir do momento que você se fecha para ouvir argumentos contrários, você não está pronto para julgar. Você já está predestinado a tomar um lado. E isso não pode acontecer no tribunal do júri, mas acontece. Então, é importante uma investigação do jurado previamente. A gente faz, tá? A gente quer saber quem é, e aí tem as pesquisas. Claro que isso daí a gente revela em uma imersão, mas não tem segredo nenhum. O Ministério Público tem muito mais facilidade de fazer isso e fazem, tá? Tem muito mais facilidade, até porque eles têm acesso a sistemas que nós não temos. Então, a gente faz essa análise, e aí os jurados são sorteados na hora ali. São 25, né? E ali dos 25 que estão ali, ele vai. A defesa tem direito a 3 recusas. Isso que eu ia falar. Imotivadas. E o Ministério Público também. Em caso de 2 réus, aí vai mudando de acordo com os réus. Pois bem, e aí a gente faz essas recusas. Acabaram as recusas. Aí tá na mão de Deus e vamos lá fazer o júri. Enfim. Por isso que é importante que o jogo, vamos dizer, nem começou, mas já tá começando os jogadores, vamos dizer assim, entre aspas. Você né? sabe, Rodrigo, tem um livro de um grande desembargador agora, foi impostado desembargador tem pouco tempo. Ele é o primeiro que se tem notícia de ser um juiz, agora desembargador, com um espectro autismo, que é lá de Santa Catarina, que é o Alexandre de Moraes Rosa. Um cara extremamente inteligente. Ele tem um livro que fala teoria do jogo, dos jogos. Isso serve para a vida. Mas esse livro, Teoria dos Jogos, é um livro muito denso, mas ele demonstra a importância da escolha dos jurados. Pelo menos eu trago essa literatura para a escolha dos jurados. Porque o juiz, vamos falar o juiz togado, né? Vamos pensar que ele tem uma história de vida de que a mãe apanhava do pai. No inconsciente dele, a hora que chegar lá qualquer coisa da Maria da Penha, e eu já digo para você, Maria da Penha não faço, tá? Não faço nem crime sexual, é uma coisa minha. Eu acho que tem que ter defesa, admiro quem faça, mas eu não faço uma convicção pessoal minha. Para mim, um cara que bate mulher tem que tomar cana. Minha visão. De respeito, e a gente está numa democracia por conta disso. E aí chega lá a prima Maria da Penha, e a mulher dizendo o seguinte: olha, eu apanhei do meu marido. Cara, no inconsciente dele, ele vai lembrar da mãe apanhando o pai e vai enfiar a caneta. E às vezes é mentira da mulher. Tem até um projeto de lei para o seguinte: vai ter pena para quem estiver mentindo na questão de agressão. Então, a teoria do jogo é isso. Só que lá eu tenho 7 jurados, 7 pessoas que podem ter traumas. E também contaminar o seu julgamento livre. Sim. Só que aí a gente repete e volta para aquele assunto. Pô, eu tenho 7 ali que podem ter traumas, né? O juiz togado só tem 1. O juiz togado, ele foi preparado para passar no concurso. E passar no concurso é xizinho. Correto? É difícil, muito difícil. É inteligente o juiz, mas muito inteligente. Mas muito inteligente. Né? O cara que tem uma dogmática, que tem um estudo profundo. Rapaz, eu admiro essa carreira porque são pessoas extremamente sábias. Porém, experiência de vida é diferente. Né?
Tem uma crítica, aí eu faço uma analogia, à Igreja Católica da questão do celibato. Eu não vou aqui entrar se está certo ou está errado. Porém, eu escutei uma das pessoas que criticaram isso, eu li um texto sobre isso, o seguinte: como que um padre vai dar aconselhamento matrimonial se nunca foi casado? A mesma coisa. Como que eu vou dizer que o Pedrinho vai ficar com a mãe e não com o pai se ele não sabe o que é ser mãe ou o que é ser pai? Sim. Ah, mas não precisa ter essa experiência porque a letra da lei diz. A letra da lei diz é fria e ela cabe hermenêutica. O que a lei diz aqui? Depende do entendimento, depende da hermenêutica, aí é que está a magia do direito. Por isso que você tem uma pessoa que faz isso aqui... As duas verdades, né? Exato. O que está em moda hoje, e aí a gente até diz que quem quer ser bom advogado tem várias dicas, né? E eu mais recebo dica do que dou. Mas eu já dei aula em faculdade, a dica que eu dou aos meus alunos é o seguinte: o processo, o que é o processo? O processo é algo que aconteceu lá atrás, que ninguém participou a não ser as vítimas e o réu. Então, nós advogados, nós vamos tentar contar a história de uma coisa que já foi para o juiz. E o promotor conta a versão da história dele. Então, hoje está muito em voga a questão do storytelling. Então, é muito importante você ter técnicas, não só passei na OAB, agora sou advogado. Passou na OAB, aí começou a sua fase de estudo. Porque a OAB é para, como o juiz, o teste é para passar no concurso, a OAB é a mesma coisa. Aí começa o estudo. Porque não tem receita de bolo, né? Cada processo é uma realidade. É um caso, né? É um processo, é uma tese, é uma realidade, é o que chama. Envolve várias situações, não é só o direito, entendeu? E assim, é aquele negócio que o doutor Fernando acabou de falar, é o espírito da lei. O que a lei tá? Qual é o espírito da lei? A época. Quando foi feita? O que estava em vigência? Você sabe o que você me fez lembrar agora? Espírito da Lei é um livro de Montesquieu. É um texto, né? O capítulo do livro, o título do livro é O Espírito da Lei. E ele diz o seguinte: tratar os desiguais da maneira que eles desigualam. Vou dar um exemplo banal. Um rapaz que nasceu e foi criado na roça, que viu a família inteira cortar cana, pôr fogo e cortar cana, pôr fogo e cortar cana. Ele vê uma araucária que está atrapalhando a construção da casa dele. Ele vai lá e derruba. Isso é um crime ambiental inafiançável da cadeia. E aconteceu aqui em Cotia, hein? Aí eu já não sei. Já não sei. Tem um gravado, hein? Mas aí como é que eu posso apenar esse cara que não sabe nem que é uma araucária, da mesma maneira que um cara que está fazendo para loteamento? E ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Sim. Mas a lei é a mesma. Mas a questão subjetiva da pessoa, não. Então, o direito é mágico e bonito por conta disso, né? Como é que, por exemplo, eu posso sentar no banco dos réus de um homicídio? Tranquilamente. E quem me conhece bem sabe que é tranquilamente. Faça alguma coisa para minha filha. Eu vou sentar lá, mas eu vou contratar ele. Mas faça alguma coisa para minha filha. Dependendo do que for fazer, eu vou sentar naquele banco. Qualquer um de nós pode sentar. Sim, essa é a diferença, porque o homicídio, ele é instinto. Às vezes você nem viu o que você fez. Tirando a questão quanto mais. Milésimos, né? Tirando a questão quanto mais, a questão do cara que está embriagado e dirigindo. Aí é outra questão. O que eu estou dizendo é aquele homicídio do homem simples, ou do empresário, ou de qualquer coisa que naquele momento... tem casos e casos. Quando você fala de erro de tipo, ou que você fala de legítima defesa putativa, tem um caso que me gravou quando eu fui aluno lá atrás. O cara trancava a filha, não deixava, tinha um ciúme doentio da filha, não deixava a filha sair de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. Sexta, sábado, domingo não é festa. E trancava. E tudo bem. 8 horas da noite, ele, trancava a filha. Ele acorda de sábado para domingo, um barulho no quintal. Pô, minha esposa está aqui, minha filha está no quarto, estão roubando. Pegou a arma, se armou, municiou a arma, veio devagarinho. A hora que ele vê da cozinha, a geladeira fechando. Ele vê um vulto, mas na hora ele pega e dá 2 tiros. A pessoa cai, ele acende a luz, é a filha dele. A filha dele fez uma cópia da chave e ela saía toda final de semana sem o pai perceber. Na primeira vez que ele ouviu um barulho, ele matou a própria filha. Eu vou dizer que esse cara tem que ser apenado, tem que ser julgado da mesma forma que um cara que atirou para levar um relógio, não tem como. A lei prevê excludente de licitude, tal. Não estou dizendo sobre isso, a lei prevê. Tá tudo bem. Mas a lei também prevê o crime famigerado.
E você vê quantas pessoas aí tendo que até o Supremo Tribunal de Justiça para sair da cadeia por 2 sabonetes e um miojo. Mas a lei prevê que o crime é famigerado. E ali ele teve a perda, né, da filha dele, né? Não, a perda, ele já dizer, foi pela- apenado, né, pela a própria... E a lei diz que ele não tem que cumprir pena. A lei diz que ele não tem que ser apenado. Só que tem casos que está encarcerado até hoje. Mas chegou na redação aqui que a Libma Associados aí, vocês estão com bons casos aí, né? Graças a Deus. Conta um pouquinho aí dos principais aí, tem muita coisa O que hoje interessante aí, né? O que hoje tem acontecido? Os órgãos fiscalizatórios, eles têm hoje, de um bom tempo para cá, mas hoje com mais intensidade, fazendo grandes operações, que é o que a gente chama, né? Onde você tem busca e apreensão de 200 alvos e fazendo de qualquer tipo e nível de crime, você tem essas grandes operações. É um trabalho muito robusto dos órgãos de controle, seja a Polícia Federal, Estadual e assim vai, do próprio Ministério Público. E isso tem gerado uma demanda para a advocacia de uma maneira diferenciada. Hoje, você tem prova digital, antigamente você não tinha. Então, nesse um ano que se passou, a gente agradece muito a Deus por isso, e a gente fala que Maquiavel dizia que a gente tem que ter virtude e sorte, né? Virtude é se preparar, e a gente faz isso total. E sorte é Deus abençoar. Então, hoje, eu te digo que a gente está atuando em 5 grandes operações. A gente tem operações em Manaus, operação em São Paulo, operação no Rio de Janeiro, operações midiáticas mesmo, operações fortes. E para a gente, como advogado, é muito bacana estar nessas operações, porque é um aprendizado um atrás do outro. São temas novos, recentíssimos, quebra de cadeia de custódia da prova digital. Você sabe como é que faz a extração dos dados do seu WhatsApp? Então, tem uma discussão enorme sobre isso. Quem faz essa certificação? Quem faz o relatório? Será que está colocado no relatório está dentro do contexto ou fora do contexto? Questão do tema 990 do STF, na questão dos RIFs, que é os relatórios de inteligência financeira. Pode o delegado pedir direto para o COAF esses relatórios, e embaixo desse relatório dizer que você faz branqueamento de capital e pedir uma cautelar em busca de apreensão na sua casa? Então são temas novos, muito novos, que estão borbulhando. E aí o que acontece? Quem está atenado, quem está estudando, o mercado está muito aberto. O que você não pode é ficar na vala comum. Tem grande operação que a gente está, por exemplo, que eu não faço resposta à acusação sem ter integridade do material probatório. E aí eu fico brigando lá com o juiz, entro com reclamação, entro com mandado de segurança, eu brigo. Tem advogado que chega para o outro assistir e fala que seu advogado é maluco. A resposta à acusação ele precisa fazer sob pena de chamar um advogado dativo e precluir o direito dele. Tem outro assistido que liga para o meu assistente e fala, seu advogado está arrebentando o nosso processo. A gente conseguiu no STF anular tudo, aí de ruim a gente passa a ser bom. Mas por quê? Porque a gente é inteligente? Não, porque a gente é esforçado. Então, e muito estudo também, né? Tá sempre estudando. Além das sempre, técnicas, tudo. Sempre estudando, sempre tá atualizando. sempre mudando, né? Claro, com certeza. Vou dizer uma coisa para você. Como que é a medicina hoje? A medicina é o seguinte, eu tenho esse dedo aqui arrebentado. Hoje eu vou aonde? Um ortopedista especializado em mão. Daqui a pouco é ortopedista especializado em mão esquerda. Daqui a pouco é ortopedista especializado em mão esquerda com dedo curto. O direito está igual, só que as pessoas não acordaram para isso. O cara fala assim, eu sou criminalista. A minha vontade é falar, você fez pós-graduação onde direito penal? Não fiz. Então você não é criminalista. O cara fala que ele é ortopedista... Isso tem um monte aí, né? Meu amigo, olha que você lê lá, com muito respeito. Com muito respeito. Não estou dizendo aquele advogado claro. no começo de carreira. No começo de carreira, o cara tem que ser clínico geral. Mas o cara com 30 anos de janela, tá lá, faço divórcio, habeas corpus e imobiliário. Corre desse cara, meu irmão, porque ele vai fazer entrar com uso capião na sua liberdade. E seria um habeas corpus. Não, e eu agradeço muito a presença de vocês, doutor Fernando e também do doutor Assis, por 2 grandes criminalistas, né? E tá aqui com a gente, aqui no Granja Newscast aí, e ser o primeiro podcast aqui da região. Eu agradeço muito a preferência de vocês, né? O que é bom é ter que vir primeiro. Muitos anos seja ruim, mas o que é bom é ter que vir primeiro. A gente que agradece, né, a oportunidade que o Granja News nos abriu. E assim, sempre que chamar, né, estaremos aqui, não tenha dúvida. Mas não vamos acabar ainda, o papo tá muito bom.
Tem aqueles crimes econômicos, né, versus os crimes contra a vida, né, também, né? Acho que é bom falar um pouquinho, né? O que acontece? Hoje o crime econômico, eu e o Álvaro, a gente conversa muito, né, acerca de crime econômico. Porque virou uma, assim, alguns, não todos, órgãos acusatórios, é o seguinte, poxa, eu consigo identificar o que o Pedro faz naquela organização criminosa. Então a função do Pedro é essa. Ele ali, aqui. Ele ali, aqui. Pô, o que o Gorilinha faz? Pô, não sei, meu irmão. Não tem conversa do Gorilinha falando nada, pedindo droga, nada. Mas o que tem no Gorilinha? A Gorilinha tem 3 depósitos na conta do cara. Põe no branqueamento de capitais, crime financeiro, indicia e pede a cadeia do cara. O Gorilinha é dono de uma empresa, uma loja de carro, que vendeu 3 carros para o cara que falou que é empresário, o cara é traficante. Então, o crime financeiro, ele é um crime que ele é preparado, diferente do crime doloso contra a vida, mas ele é preparado. Só que é uma vala comum. Tudo cabe para alguns órgãos acusatórios. Para nós, não. Para nós tem que demonstrar que ali cabe. Então, o crime financeiro, primeira coisa que tem que ver, qual que é o crime antecedente? Ah, não sei. Então não tem crime financeiro. Não tem lá branqueamento de capitais. Como que eu vou branquear uma coisa que não está suja? Eu estava em Brasília agora, nós estamos em Brasília, e aí eu deitei lá no hotel e estava vendo um caso famoso que a Globo fez uma minissérie lá. A mulher foi indiciada como mandante, mas não tinha quem executou. Mas tá bom, se você não sabe quem executou, quem falou que foi ela? Ah, pela alteração do comportamento dela. Meu amigo. Isso é muito subjetivo. É subjetivo total. Então, o crime financeiro é o seguinte, não é porque você transferiu para mim 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, que você participou do crime financeiro. Você pode ser um empresário, não no nosso meio de advocacia, porque se você é um criminoso, você depositou na minha conta e eu tenho um contrato contigo, nota fiscal emitida, meu amigo, tá tudo bem. Só que, por exemplo, você é um jornal. O cara vai lá e anunciou no seu jornal. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 1 ano anunciando anúncio bom. Vai lá ver, o cara está sendo objeto de uma investigação de peculato. Picareta. Peculato. Roubou, meteu dinheiro no dinheiro público, meteu um dinheiro público. Aí lá no COAF vem teu nome lá. Pô, Rodrigo. Pô, 12 depósitos de 3 mil reais. Pô, tem continuidade, tem periodicidade, todo dia tal. Ele lava. Põe ele ali com o branqueamento de capital e pede a cautelar dele. Como assim? E aí, sem saber o outro lado, né? Sem saber o outro lado. Não, e eu perguntei esse crime econômico contra a vida, porque isso tudo vocês trabalham lá no escritório, né? Não é só contra a vida, né? Esses econômicos, né? Você sabe que o direito penal ele é muito apaixonante, né? Então, assim, eu só atuo em direito penal, tá? Qual que é a minha restrição pessoal? Crime sexual e Maria da Penha. Não atuo nesses 2 casos, respeito quem atua, como eu já disse. Mas eu digo que ele é tão apaixonante porque tem questões, por exemplo, de peculato, que a minha sócia, que não é criminalista, fala assim, pô, deixa eu ver o processo aqui, posso dar uma opinião? Porque ele é apaixonante. É verdade. Né? Então, assim, onde a gente atua? Direito penal. Obviamente que dentro do direito penal a gente tem umas subcategorias. Tem, assim, poxa, um tráfico. Pô, é uma lei específica. Eu sou pós-graduado em lei de drogas. Né? Agora, o que a gente está abrindo uma nova frente é Tribunal do Júri. Porque é a paixão de você ter a retórica, a oratória e, acima de tudo, todo mundo vê o Tribunal do Júri com o glamour que ele é. E é o povo julgando o povo. Então, eu acho que é muito romântico, sem dizer, você está romantizando as coisas. É muito romântico, mas, acima de tudo, ele é muito justo, muito técnico. Então, a gente, dentro do direito penal, a gente tem profissionais, porque a gente não faz nada sozinho. O Álvaro tem a equipe dele lá em Brasília, que vai atuar só em HC. Tem advogado especializado em habeas corpus. Ele tem dentro da equipe dele. Eu tenho um advogado dentro da minha equipe, que é o doutor Felipe, estou mandando um abraço aqui para ele, que esse menino, ele é louco para achar vício. Ele acha erro. Se tiver vício dentro do inquérito, ele acha e aponta. Então, assim, é você entregar o que tem de melhor. Porque o órgão acusador, ele entrega o que é de melhor. Os promotores são inteligentíssimos, os delegados inteligentíssimos, os juízes inteligentíssimos, e eles são unidos. A advocacia tem que ter advogados inteligentíssimos. Eu não julgo que eu sou inteligente, eu julgo que eu sou esforçado, que eu leio muito. Mas, acima de tudo, a gente tem que ter o quê? Uma sinergia entre nós. Tem que ter uma união entre nós na barreira defensiva. Seja ela de quem for.
e de que maneira que for. Eu queria comentar com vocês a realidade versus a ficção científica, né? Vamos dizer assim, a ficção. Isso, cada série de TV aí, né? Como que vocês têm visto aí? Na verdade, as novelas da Globo não tem muito a ver com o nosso júri brasileiro, nem os filmes, né? Embora o espírito seja o mesmo ali, né? O povo julgando ali aquele acusado. O nosso júri brasileiro, ele tem que evoluir um pouco, ele não tem que acabar, ele tem que evoluir um pouco, mas acabar jamais. Mas, claro, a ficção geralmente traz um ar maior. Um glamour, né? Mas dizem até assim, mas o Tribunal do Júri é teatro. Não tem nada de teatro, entendeu? A gente sofre pra caramba como advogado, como parte. Como é que eu vou tratar algo como teatro, sendo que de um lado eu tenho uma vida que se foi, de outro eu tenho um pai de família prestes a pegar 30 anos. Eu não consigo trabalhar isso como teatro, entendeu? Eu até... E quem diz que é teatro não tem noção do que é o Tribunal do Júri. Né? Não tem noção do que é o Tribunal do Júri. Eu já passei 48 horas, teve caso que eu já passei 72 horas acordado na véspera estudando e fui pro júri. Então como é que eu vou falar que isso é um teatro? Não, eu levo muito a sério. Então assim, seja e eu vou te falar porque eu tenho vários juízes que são testemunhas dessa questão de que, seja eu constituído, sendo pago, ou eu fazendo um júri, não sendo remunerado, eu dou a minha vida para aquilo dali. Sim. Notadamente, óbvio, se eu acreditar naquilo dali. E se eu não acreditar, eu não pego. Eu não pego. Eu não tenho essa necessidade. É que nem eu sou vendedor. Se eu não acredito no produto, você não vende. Não consigo vender. Não, acabou. Eu não vendo. Mas sabe, que nem você falou, a gente tem hoje, dentro da realidade de streamers, né? Você vai ter lá Suits, você vai ter lá Lei e Ordem, você tem alguns streamers interessantes. Isso. Por isso que eu quis entrar nessa questão, né? Interessantes. Você vai aprender lá retórica, você vai aprender lá tempo, mas aquilo é muito distante da realidade. Mas retórica tu vai aprender ali. Agora, você quer ver algo que você vai aprender na prática em como aconteceu, você tem outras séries que relatam questões verdadeiras. Você tem O Povo contra o Jay Simpsons, que é maravilhoso, mas retrata o que aconteceu. E o advogado que fez a questão da luva, ele foi, na minha visão, quem não conhece a história, é bacana ver, foi quando o promotor foi lá, não põe a luva. O advogado falou assim, pode pôr. Pô, não. Parou a plenária, e aí ele vai lá, põe a luva e a luva não cabe. Meu irmão, advogado, olha, eu já, esse ano agora, tá? Eu tenho uma característica que eu sou muito detalhista nos autos. Eu tenho hiperfoco, tenho um TDAH, mas a vantagem é o hiperfoco. E eu já ganhei muito, já virei muito júri, e aí você acaba, e a fama que nos precede, é ruim a gente falar da gente mesmo, mas pelo menos é o que dizem. Se nós não nos vendermos, não será o outro. De virar júri difícil. Aquele do horário, acho legal você contar aquele do horário. Aquele do horário. Isso. Vocês estão escondendo o jogo, hein, doutor Fernando? Me conte esses casos aí, os isso mais... daí é legal, que eu passo na imersão, porque tem vídeo disso. Foi um determinado caso e a discussão toda foi por que o policial não mandou o vídeo para perícia. Porque tinha uma hora lá, o crime aconteceu 12h15, então eu tinha 4 câmeras. 3 falavam que era 12h15. Mas tinha um momento anterior que supostamente passava o carro do meu réu, do meu acusado lá, ele passava nessa câmera que estava mostrando 12h50. Então, o crime foi 12h15, ok? Só que tinha essa câmera, momento anterior, só que essa câmera estava com um horário de 12h15, ou 12h50. Ou seja, como é que o momento é anterior, sendo que é 12h50 e o crime aconteceu 12h15? Só que o policial fala, não, essa câmera aqui, ela estava adiantada 35 minutos.
Ela estava adiantada 35 minutos. Então, mandou para perícia, não mandou para perícia, mandou para perícia. Ah, mas é muito... Pô, o policial diz, o policial não tem motivo para mentir. Aí eu, tá bom. Aí a discussão era com outro advogado, eu não ia nem falar nesse caso. Então, aí foi para a réplica, o promotor pediu a réplica, veio batendo, tal. E eu olhando aquele negócio, e me pagaram ali justamente para acompanhar o plenário, e eu olhando aquele negócio, eu vou falar. Aí eu falei assim, me dê aqui que eu vou falar. Eu falei, doutor, eu não ia nem falar, doutor, mas eu vou falar. Deixa eu só lembrar o caso direito. Aí eu falei assim, doutor, o senhor está falando que o tempo todo isso daqui estava errado. Só que a imagem que pega o cara atirando era 12:14. Só que ninguém viu. Tava todo mundo 12:15. Falei, doutor, quero só que o senhor me explique um negócio aqui. O senhor falou que é 35 minutos, né? Ele, sim, doutor. Então, esse horário aqui é 12:15, né? Esse relógio que tá errado, que o policial disse que tá errado, é 12:15? É. Doutor, então me explica o seguinte, já que ele passou aqui 12:15 e é o carro dele, eu quero só que o senhor me explique um negócio. Como é que o carro dele passa aqui 12:15 e eu tenho uma foto dele 1 minuto antes, 12:14 lá, atirando? Meu amigo, Acabou. o júri acabou aí. Perdeu por 4-2, absolveram o acusado. O acusado estava condenado. Então, eu tenho essa facilidade. Teve um outro caso também, que também no mesmo ano, rapidamente. Não, então temos o tempo. Eu quero essas histórias. Aliás, agradecer você, espectador aí, que está mantendo a audiência, que o assunto é relevante e muito interessante. E aí o pessoal, cara, eu estou estudando esse processo há 1 ano e eu não achei isso. É facilidade. É aquele negócio que eu acredito muito em dom de Deus, assim. E aí eu vejo essa questão, essa testemunha arrumou e falou assim, era um policial, o policial estava sendo acusado de ter matado o garupa da moto, que supostamente o garupa da moto teria tirado a mão e colocado aqui assim, legítima defesa putativa. O policial atira e tal, e aí tem uma testemunha que fala, não, eu estava... Aí a testemunha pega o celular e fala assim, olha, eu estava aqui, e naquele momento aí virou para a pista, passou a moto lá, e em nenhum momento o menino tirou a mão, botou na cintura, não. Ele estava com a mão aqui e aqui ficou. Só que na hora que ele fez a filmagem, passa um carro. Lá na pista onde ele aponta. Aí eu olhei assim e falei, tu, para. Que carro é aquele ali? Aí só o branco, olha o tamanho do carro. Aí eu falei... Aí todo mundo ficou olhando assim, não dava para ver qual era o carro. Falei, senhores jurados, se vossas excelências não tem condição de me falar o nome daquele carro e olha o tamanho do carro, eu quero que a testemunha me prove aqui como é que ela viu a mão. Olha o tamanho da mão e o tamanho do carro. Se não tem como eu falar o nome daquele carro, como é que eu vou falar que o cara não tirou a mão daqui? E eu pergunto mais, que eu perguntei para a testemunha, ele usava anel? Ah, doutor, isso daí eu não vi não. Pô, mas tu não viu a mão do cara? Pequenininha, você viu a mão dele aqui. E você não consegue me falar o nome daquele carro. Olha o tamanho de um carro. Porque a distância era muito grande. Cara, ganhei o júri aí. Claro que dentro de uma retórica lógica, eu venho mostrando a prova. Então, assim, aqui eu estou explicando o que aconteceu. Então, eu tenho facilidade para o detalhe. Eu tenho facilidade para o detalhe. Né? Detalhe... Só esse ano... É toda a diferença, né? Como diz Roberto, detalhes são detalhes, né? Eu tenho até, você me ter lembrado de uma questão... Por favor. O júri está na primeira fase ainda não julgou, então não posso falar qual vai ser o resultado, mas é na inquirição de um policial. Aí fala, pô, mas policialmente, às vezes não, às vezes é o 6 e o 9. Ele tem aquela ótica, o tirocínio dele pode falhar. Só que acontece o seguinte, aquele viés investigativo. Eu faço muito isso em inquirição. Fala, quantas linhas de investigação vocês tinham? Só uma. Tá errado. Porque às vezes você está processando o cara e quem cometeu o crime está solto. Isso acontece muito. Hein? Acontece. E o que aconteceu nesse caso? O nosso assistido mora... vamos trazer essa realidade para a região metropolitana que está a Cotia. Por favor. Para ficar mais fácil de elucidar. Ele mora em Osasco. O crime aconteceu em Tabuão.
e o carro dele foi visto em Embu. Então, a participação do crime nele é que o carro dele estava passando em Embu. Tá bom? Essa é a participação. Muito bem. E aí, na inquisição no Cross, que ele era a testemunha da acusação, eu falei, investigador, então você está me dizendo que o meu assistido estava na cena do crime porque o carro dele estava na cidade vizinha. 10 minutos antes do crime. Tá. E essa câmera de onde é? É da cidade vizinha. Tá. Você tem vídeo do carro do meu assistido na cidade onde aconteceu o homicídio? Então vamos lá. Se fosse em Embu, tá bom. Então eu tenho um vídeo dele no Embu, mas não tenho vídeo, tá bom. Falei, não, doutor, não tem vídeo. Nesse dia o sistema de monitoramento da cidade estava com problema. Falei, então tá bom, não tem vídeo de nada. Não tem vídeo de nada. Falei, mas você não acha factível o cara morar em Osasco, tá passando em Embu? É factível, doutor, mas eu tenho certeza que foi ele porque o delator falou que ele estava envolvido. E a prova que você tem é o carro. Aí eu falei, mas em Taboão não tinha vídeo. Doutor, eu já falei que não tinha vídeo. Aí eu, tá bom. Taboão não tinha vídeo, né? Aí a juíza ficou brava. Doutor, você já perguntou 3 vezes isso. Eu falei, tá bom. Aí eu falei assim, no teu relatório final, tu pegou o carro da vítima. E no carro da vítima, foi aonde? Aonde o senhor falou que não tinha vídeo. Só que é foto ou é vídeo? O cara falou, é vídeo. Mas você acabou de responder para mim 4 vezes que não tinha vídeo. Ah, não, esse vídeo é da ATESP. Eu estava falando do vídeo da prefeitura. Eu falei, excelência, sem mais perguntas. Só que se você não vê esse detalhe, porque eu queria então, porque o vídeo da ATESP não colocou o carro do meu assistido na cidade. O vídeo da cidade, tanto faz. Então, assim, é detalhe. Só que você tropeça nas pequenas pedras. Não são nas grandes. As grandes você está vendo, você consegue desviar. Eu costumo falar que o diabo mora no detalhe. Eu tenho um amigo meu, ele já está aposentado. Ele é advogado criminalista. E ele conta essa história e eu gosto de repetir essa história para todo mundo. Por favor. Um pastor, que era assistido dele, tinha um Fusca azul. Naquela época. Ele está com 80 anos hoje. Faz tempo que eu não o vejo. O pai dele foi desembargador do Tribunal de Justiça, um excelente advogado. Dr. Ivo Megali. Um cara sensacional. E aí o assistido dele estava vindo com um Fusca azul. Estava chovendo. Só que 3 dias antes, o assistido dele pegou um buraco, subiu na guia e entortou a roda de ferro do Fusca. E segundo ele, naquela época, a roda de ferro era caríssima, né? E aí, pô, ele viu, parou no farol, do outro lado tinha um Fusca azul igual dele, a roda igual a dele, encostou o carrinho, pegou o macaco, pegou a chave, tirou o tampão da Volkswagen, né? Uhum. A polícia chegou com aquele opalão Comodoro bonito, que é isso? Tá preso, tentativa de furto, tal. Foi pra delegacia. Ligou pro Ivo, o Ivo é advogado, falou, o que aconteceu? Isso. Não fala até eu chegar aí. Beleza. Chegou lá, pô, meu irmão, o cara pastor de uma igreja famosa, pô, meu irmão, imprensa já, né? Ele chegou e falou assim, posso falar com o meu assistido 1 minutinho? Pode. A sócio? Pode. Beleza. Foi lá, conversou, voltou. Doutor, pode inquirir pro delegado. Aí, tá bom. Diz aqui o meu investigador que se deparou com você, assim, e narrou o fato. E o senhor estava tentando roubar a roda do Fusca. Ele falou assim, doutor, primeiro que eu sou pastor, sou temente a Deus. Segundo, vou te falar o que aconteceu. Eu estava vindo, estava chovendo. E eu tenho esse Fusca há muitos anos. E eu conheço como é que funciona o Fusca. E eu vi que a roda dele estava esquisita. Eu parei, catei o meu macaco, catei a minha chave. Saí debaixo de chuva e aí eu percebi que a roda estava frouxa. Comecei a apertar a roda. E eu fui surpreendido pelo policial. O delegado olhou para o Ivo e falou assim, doutor, você não fez isso. Eu falei, pergunta pro policial se ele estava rodando o parafuso horário ou anti-horário. Ele falou, não vai saber. Então deixa o meu cliente ir embora e vamos embora. Então é retórica. E aí você fala assim para mim, pô, para defender, pode fazer isso? Eu acho que nem para defender, mas nem para acusar. Mas o que é menos pior? Para defender. Porque eu prefiro um culpado na rua, 100 culpados na rua, do que um inocente preso. Então, a retórica, ela é muito importante dentro do direito. Agora, particularmente, eu não uso retórica para defender o indefensável.
Mas tem gente que usa a retórica para acusar o que não tem culpa. Isso é perigoso. Manter a coerência do discurso é o grande sucesso da causa. Não é você defender o indefensável. É você ter coerência. Leva, muitas vezes, aquele que tem credibilidade. Credibilidade dentro do que está nos autos. Então, por exemplo, e aí a vida surpreende, eu jamais sustentaria, por exemplo, uma legítima defesa de uma mulher de 1,50 m contra o seu marido algoz, com um histórico de violência doméstica de 2 metros, querendo dizer que agiu legítima defesa. Pode acontecer? Pode. Mas, é claro que você vai analisar outras questões, mas eu vejo advogado sustentar isso. Nada contra. Tanto é que eu sustentei, no caso daquela quantidade de facada, porque aquele caso em si, ela partiu para a agressão dele primeiro, tanto é que deu 2 facadas nela. Mas seria legítima defesa com essa quantidade de facada? Não. Mas tinha a tese do próprio sequestro da amígdala, tinha outras questões que envolviam. Então, assim, você manter a coerência do discurso, isso é fundamental, porque o jurado, não existe hoje jurado bobo, besta, não. O jurado, quando... É mais fácil o jurado absolver o cara pedindo perdão, fui eu mesmo, mas eu quero perdão, uma chance, àquele cara que tenta passar atestado de idiota no jurado. Não tem como. Eu passo muita clemência, eu consigo essa tese, mas eu só peço a clemência para aquele cara que eu acredito, até pelas questões do que eu utilizo no próprio plenário, para chegar nessa tese. Então, é algo muito sério, não é algo para brincar. Posso falar? Absolvição a qualquer custo não é o nosso discurso. Não é. E muito menos condenação a qualquer custo. Eu acho que você tem ferramentas do Código de Processo Penal que, se a pessoa fizer uma confissão, você tem uma diminuição de pena e assim está tudo certo. Agora, as pessoas falam para nós assim, poxa, mas como é que você defende bandido? Como é que você faz isso, aquilo, outro? Vamos lá. O ônus da prova é de quem acusa, de quem imputa. Né? Então, quem tem que provar que é quem está acusando. Natural, senão a gente está dentro de um estado de exceção, né? E dentro de uma culpa objetiva. Então, assim, tem advogado que força um pouco a amizade dentro de uma busca de absolvição a qualquer custo? Tem. Eu respeito esse cara, né? Mas eu acho que é melhor você buscar aquilo que dá para buscar dentro da tecnicidade e dentro da verdade, né? Eu e ele já participando de uma situação em que o nosso assistido mentiu para nós. A gente foi até o CDP e falamos assim para ele, meu amigo, nós estamos largando o caso e estamos largando agora. Tu pode mentir para quem você quiser, mas para mim não. Já acontece isso aí. Não, eu já abandonei um plenário. Eu abandonei um plenário em 2019. Cheguei lá para o acusado e falei, olha, a tese de negativa não é essa. Eu vou trabalhar aqui com um privilégio, que na época era causa de diminuição de pena. Na verdade, o acusado, a vítima tinha matado um amigo dele 5 dias antes. E aí, perfeitamente, eu ia trabalhar com privilégio, tal, relevante valor moral, alguma coisa nesse sentido. E aí ele falou assim, não, doutor, eu não admito. Não fui eu. E eu aposto alto. Falei, então, tu vai apostar sozinho hoje. Excelência, eu estou deixando o caso e tal, eu não acredito nesse rapaz. Falei assim, no off. E aí assumiu o núcleo de prática jurídica, que esse cara pegou 20 anos. Eu tenho a certidão disso daí, tá? Eu tenho a certidão disso daí. Então, essa credibilidade de você passar a seriedade, entendeu? A fase da vida, eu nunca fui dada a mentira. Então, a fase da vida eu tenho 2 filhos. Entendeu? Tem casos que você pede a condenação. Eu tenho que dar exemplo. Então, como é que eu vou chegar ali? Claro que eu vou fazer o meu papel e vou procurar fazer da melhor forma possível, mas eu não posso perder a credibilidade, entendeu? Eu não posso perder a credibilidade. E dormir tranquilo, né? E dormir tranquilo, obviamente. Rodrigo, você sabe que eu falei isso? Não, eu lembrei disso hoje. O que acontece, né? Eu acho que assim, as pessoas às vezes perguntam para nós o que é ruim de ser advogado o que você acha do processo do Bolsonaro? Eu não acho nada, porque eu não li. O que você acha do processo do Lula? Não acho nada, eu não li. O
que você acha da condenação dos irmãos? Eu não li. Eu posso falar aquilo que eu li. Sim. Me debrucei nos autos e tal. Mas é inegável que tem algumas situações que a pessoa já entra condenada, né? A questão da Isabela Nardoni, eles entraram condenados. Eu até conheço, o pai dele morava no mesmo lugar onde eu moro, o advogado de defesa. Eles entraram condenados. Que é o doutor Roberto Pôde, entraram condenados. Você vê aí, pô, os caras xingando o advogado e tal. Você leu o processo? Não estou dizendo isso, não li. Porém, minha penúltima literatura foi de um advogado do Nordeste, me falta o nome dele agora, e ele diz o seguinte: e se não foram eles? Essa é o nome do livro. E aí ele faz um paralelo daquilo que foi embasamento da tese acusatória com a defesa. Vou te dar um exemplo do que ele coloca lá. Que a marca daquela tela, sim, da janela, da proteção de criança, da proteção de criança, que estava no Nardoni, na marca onde ele estava, na camiseta, não seria correspondente se tivesse uma criança, ele segurando uma criança, seria um pouquinho mais para baixo. Isso a perícia falou. Ponto 2. A tese acusatória dizia que tinha um sangue no Ford Ka, no lado de trás, que essa criança já vinha apanhando dentro do carro, dentro da garagem. Sim, já teve uma discussão antes. Né? Antes. Foi feita a perícia e viu que aquilo não era sangue. Então, assim, eu acredito que todo mundo merece o benefício da dúvida. Seja o que for, mas merece o benefício da dúvida. Teve aquele caso da escola, né? Escola base. Acabou, né? Com a vida daquela família. Casal, né? Acabou com aquela vida. Salvo engano, era um casal japonês, isso. Aquela de Brasília, depois de 15 anos, sei lá quanto tempo o cara foi solto, porque não tinha nenhuma correlação com o negócio. Eu penso assim, eu acho que respeito todos os coaches que existem no mundo. São caras, muitos são inteligentes, muitos têm que contribuir. Mas a Bíblia é o melhor lugar. Já falava e já fala há muito tempo o que os coaches hoje dizem. E qualquer jurista hoje vai dizer. Qual foi o primeiro homicídio da história da humanidade? Caim matou Abel. Correto? Quando Caim mata Abel, Deus aparece para Caim. Qual que é a pergunta que Deus faz para Caim? E Deus é onipresente e onisciente. Ou seja, está em todos os lugares e sabe de tudo. Deus fala, o que aconteceu? Ele já sabia que tinha acontecido. Porém, na interpretação, tem várias interpretações, cada um tem isso, mas vamos trazer para a nossa conversa aqui. Claro. Ele está dando o princípio do contraditório e da ampla defesa e do benefício da dúvida. Ele já sabia, mas mesmo já sabendo, ele questionou o que aconteceu. Então, o que eu não gosto é... aí a gente faz um paralelo com política, né? Direita, esquerda, direita. Se o Lula fez, tem que pagar. Se ele não fez, não tinha que pagar. Se o Bolsonaro fez, tem que pagar. Se ele não fez, não tem que pagar. Para mim é simples assim. Processo não tem nome, tem número. Princípio da impessoalidade. Eu estou julgando uma pessoa ali, mas para mim pouco importa quem seja. Se eu não comungo das mesmas crenças, das mesmas ideologias que ele, eu não posso contaminar o meu julgamento por conta disso. Julgar não deve ser um papel fácil. Reconheço que não deve ser um papel fácil. Mas eu vejo um monte de juiz de internet julgando. Já julgaram assistidos nossos. Que saiu em um monte de reportagem. Teve até um vereador famoso da capital que fez uma live falando desse nosso assistido, crime financeiro, dando tapa assim, esse aqui é mais um vagabundo, funcionário público da prefeitura que roubou tal. O cara foi absolvido em primeira e segunda instância e o MP nem que recorreu por instância superior. Como fica esse vereador nesse caso? Mas aí o que acontece? Aí você tem uma palavrinha mágica. Segundo a polícia, segundo o Ministério Público, e aí você ceifou a vida do cara, a carreira do cara. Então esse escudo de segundo me irrita. Né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com a biografia das pessoas. Né? Eu não consigo adjetivar a pessoa sem conhecê-la. Pré-julgamento é a pior coisa que tem. E até é importante, né, frisar, né, doutor Fernando, antes de você pegar o caso, você analisa, vê, né, tudo, né? Não é qualquer coisa também que você... É aquela questão de acreditar, né? Acreditar. Como é que a gente faz, pelo menos lá no nosso escritório?
as pessoas chegam e falam assim, doutor, meu caso é esse aqui, assim, 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 a gente faz uma reunião, tal, tal, tal. Quanto você cobra? A minha resposta é uníssova. E dos nossos associados e da minha sócia é uníssova. Não sei. Por que não sei? Porque eu preciso adentrar o processo, ver a complexidade dele, ver se tem tese. Não é um bolo, né? Então, assim, tem colega que já precifica. Só que aí eu acho que é 2 erros. Primeiro, eu posso precificar errado para mim. Falei, meu Deus, olha que complexo. Pô, tem agravo regimental no STJ tramitando. Vou pagar para trabalhar. Sim. Vou ter que ir para Brasília. E palavra é palavra. Assinou o contrato, né? Ou eu posso precificar errado para o cliente. Não é tão complexo e eu joguei lá na altura. Então, eu precifico de acordo com o trabalho que eu vou ter. Segundo, a fase processual que vai ter. Terceiro, se eu acredito na tese. Você já pegou tese que você não acredita na tese? Olha, acho que a única tese que eu entrei que eu não acreditei foi da minha avó Cristina, que bateu o carro, e ela que bateu o carro, ela tinha culpa, ela não queria pagar. E aí foi advogar pra minha avó. Se advogar pra avó, vou falar não pra avó. Falei, vó, mas você tá errado. Eu sei, filho, mas vê o que você consegue aí. Que conseguiu pagar em 10 vezes, mas pagou. Então, eu entendo o seguinte, o direito não pode perder o seu encanto e a sua magia. Não é mercado. Como você falou, né? Não é um bolo. Não é mercado. Então, assim, no crime ainda, sempre tem uma vítima. A vítima pode ser o Estado, a vítima pode ser uma pessoa, e a vítima pode ser até o próprio acusado, né? Então, o que eu acredito, tem um livro, é o último que eu estou lendo agora, que é de um grande ministro do STJ, que é o Schietti. Ele diz o seguinte, a regra no Brasil é a liberdade. Prisão cautelar, você tem alguns artigos que diz da prisão cautelar, o principal deles, o básico deles, né, é o 312 e o resto deflui do 312. E ele diz o seguinte, a prisão cautelar no Brasil, última pesquisa, 35% daqueles que ficaram presos cautelarmente no Brasil foram absolvidos. E aquele tempo que o cara passou lá? Ninguém devolve. E as humilhações, e as doenças, e a polícia estourando o pé da porta do cara, colocando algema, colocando a mão para trás. A dignidade foi. A dignidade. Esse assistido que eu te contei, que um vereador deu tapa na tela, ele foi preso, não vou falar o nome do restaurante, porque aí o pessoal dá um Google vai achar qual é o caso, mas num restaurante muito famoso em São Paulo, 2h30 da tarde, almoçando com o filho dele. E você não acha que eles sentaram ali e falaram assim, filhinho, a gente precisa falar do você lá fora, dá pra ir lá fora? Não, meu amigão. Foi pegar um cara pai de família com um submetralhador. Eu lembro de um cliente, empresário também, que entrou numa situação dessa. Na verdade, foi busca e apreensão. Tinha nada a ver. E o grande problema dele, ele falava, poxa, agora a minha filha e a minha esposa estão duvidando de mim. Cara, aquilo dali me doeu. Ao final do processo, não tinha nada a ver, foi absolvido. Mas é ruim quando os próprios de casa, e ele rimo de família e tudo, os próprios de casa duvidam de você. Então, fica uma marca, né? Fica uma marca. Filho, mas não foi eu não. Filho, não, papai, mas por que a polícia veio aqui já que não foi? Você imagina você explicar isso para uma criança? E eles chegam, e é procedimento da polícia, normal. E tem que ser assim. E tem que ser assim. Tem que ser assim. Eles chegam daquele... Então, o abalo, a dignidade, os vizinhos, sabia... E o cara trabalhando... Eu, por exemplo, nós chegamos de Brasília 4 da manhã, 6h30 eu estava de pé, entendeu? Emocionalmente falando, se chega uma operação dessa para mim, eu trabalhando do jeito que eu trabalho, às vezes o cara não se levanta mais, cara. Em um ato de responsabilidade, tá na dúvida, bota ele aí, depois a gente vê. E acontece, a gente sabe que acontece, a gente tem amigos dentro da força e que às vezes fala dos bastidores, cara, acontece. Esse processo totalmente... Até pelo volume de trabalho, às vezes... Totalmente passional. Aquele que a gente está cuidando. Totalmente passional. Então, passional. Assim, eu entendo o seguinte, Maquiavel, eu sou fã dele, já falei esse termo aqui umas 2 vezes. Dê poder, dinheiro, homem, você vai conhecer quem ele é. Então, o que eu penso? Os órgãos de controle tem que ter alguém que controla. Por incrível que pareça, é um elogio, eu vou fazer a ele, não conheço como parlamentar, como juiz não conheço. Eu sei o que eu escuto falar, que atropelou com o processo penal e tal. Como eu digo, eu não posso afirmar uma coisa que eu não conheço, eu não li, então não posso dizer. Mas uma coisa, o Sérgio Moro fez de bem, que foi o pacote anticrime, que aí criou
começou-se a criar uma responsabilização para aquele agente que abusa a autoridade, e nasce a figura típica do abuso de autoridade. Nasce a figura típica do abuso de autoridade, né? Nós, advogados, a gente é a voz de quem não sabe e não consegue falar. E aí tinha juíza em júri que cesseava a palavra do advogado. Como que você está? Você não está mitigando a minha voz, está mitigando o meu assistido. Então, eu acho assim, nós temos um sistema jurídico perfeito? Nenhum lugar do mundo é. Nenhum lugar do mundo é. Né? Só que essa política do encarceramento tem que ser revista. Né? Se a exceção é a prisão, como é que eu tenho tanta prisão cautelar? Você tem hoje bem, você tem tornozeleira, você tem o que você precisar. O cara é réu primário, não tem contemporaneidade, não tem... até você falar, poxa, a periculosidade abstrata do crime nem é mais motivação de segregação. Pô, tu vai prender o cara de um suposto crime que ele cometeu há 3 anos atrás? Não faz sentido. A prisão cautelar tem, entre alguns fatores, é que aquele indivíduo não volte a cometer aquele crime. Mas se foi um crime na vida. Então, eu acho que tem que avançar muito. Eu sou, por óbvio, garantista, né? Os advogados do criminal que não é garantista está no lugar errado. Mas a gente tem história. A Bíblia traz várias histórias de pessoas que foram injustiçadas, né? José foi injustiçado. Enfim, vários. Jesus foi. Tem, ó, eu vou te dar, assim, quem se interessar, tem um livro também que faz um paralelo da crucificação de Jesus Cristo com o processo penal, né? Que é o Advogado de Jesus Cristo. Cara, é um livro fantástico, que ele fala, ele não teve direito contraditório, não inquiriu testemunha. Herodes, que era aquele que seria o juiz natural da causa para ter autoridade, devolve para Pilatos, Pilatos devolve para Herodes, Herodes fala, meu irmão, julga esse negócio aí. Jogou pro povo. E aí, o Sara fala para Pilatos, eu sonhei esse homem, não faça isso. E ele tentou induzir, né? Convencer. E aí eu falo para você, outro livro que eu gosto muito, que é A Crucificação e a Democracia, de um juiz espanhol. Nem toda decisão colegiada é a mais acertada. E aí o colegiado fala o seguinte, crucifica Jesus Cristo em troca de Barrabás, que era um ladrão, quanto mais, tal. Lógico, tirando a questão espiritual, que assim tinha que ser, para que nós estivemos onde nós estamos, tirando a questão espiritual, claro, né? Claro. Eu estou dizendo a questão técnica. Sim. Cara, foi uma atrocidade, uma aberração jurídica. Então, assim, a gente está aqui, acho que ser advogado no Brasil não é fácil, né? Mas eu vejo com muito bons olhos. Nós estamos já, 87 minutos aqui com o programa aqui, agradecer, estamos chegando no final de mais um programa, queria agradecer imensamente a presença do Dr. Fernando, do Dr. Assis também, e deixar os contatos de vocês, né? Primeiro os mais bonitos, né? Rapaz, você é e deixar uma mensagem para os nossos espectadores também, né? Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez o Granja News. Foi uma experiência fantástica. Nosso contato, a gente está com a imersão, né? Aqui, o Dr. Fernando também, ele é palestrante. Isso, esqueci de perguntar da imersão que vai ser agora, né? Isso, do dia 6 a 8 de março, da delegacia ao plenário, questões práticas. A gente vai com o advogado, como você elaborar um contrato, as cláusulas, os cuidados que você tem que ter na delegacia, inclusive para não responder junto com o cliente. Tem uma quantidade de colegas que estão se encrencando à toa. E a gente vai subindo, postura do advogado, inquirição de testemunha na primeira fase, no plenário, sobe lá, vai para as alegações finais e memoriais, o que abordar, o que não abordar, resposta à acusação, e a gente vai subindo até chegar à segunda fase, sempre de uma forma muito didática. Não é teoria, é prática, e assim, eu garanto o produto que, se você não gostar, a gente devolve os valores. Além de outros profissionais de outras áreas, como psicólogo, psiquiatra de grande repercussão aí a nível nacional. E dos dias 6 a 8, fica o convite aqui. Vou conceder um desconto especial para o seu telespectador. Agradeço, hein? É só chamar lá no nosso Instagram, no direct, falar, se identificar, que é aqui do Granja. Lembra o Instagram? Lembro, claro. Por favor, ó.
Vamos lá. ADV Álvaro Assis. ADV, tudo junto, Álvaro Assis. Chama lá no privado que com certeza será muito bem atendido. Seja você jovem advogado, advogado experiente e estudante de direito que gosta do direito criminal, notadamente do Tribunal do Júri. Curso maravilhoso, a última imersão, 100 advogados do Brasil inteiro, que foi em Brasília, fantástico. E agora te convido pela primeira vez aqui em São Paulo. É uma realização de um sonho, já tem mais da metade inscritos, né? E eu acho que vai lotar, geralmente acabam as vagas. E fica o convite aqui e agradeço mais uma vez uma honra ter você aqui. Veio especialmente de Brasília aqui para contar toda essa vivência, a sua história, que é muito bacana, né? Bacana. E agora, juntamente com o doutor Fernando aí, Fernando, na Lieberman Associados aí. Doutor Fernando é um irmão, né? Ele contou a forma que a gente se conheceu, mas a gente se dá muito bem, cara. Assim, até pela base humilde, tanto da minha como da dele. Então a gente é necessária essa comunicação, né? Demais. Por exemplo, ele tá aqui, ele não faz questão nem de aparecer. O caso era dele, ele pegou um caso midiático, eu vou lá, vamos fazer o júri. Foi agora, semana passada, né, que vocês apareceram aí na... volta e meia a gente tá aí nos casos aí, e aí ele, não, dá entrevista você, não, dá... Então, assim, é legal isso. Tem acompanhado, hein? A gente se dá muito bem, então acho que essa parceria aí veio uma parceria mesmo para realmente fazer o nome, notadamente também no Tribunal do Júri. Pode aguardar aí e anota os nomes. Fernando, suas considerações Primeiro, finais. quero agradecer você, sempre fui admirador do seu trabalho, um trabalho sempre isento, nunca fez aquele jornal tendencioso. A gente, qualquer cidade tem isso, né? Nos Estados Unidos é legalizado isso, né? Washington Post, mas aqui não. Mas então, parabéns aí pelo seu trabalho, gosto muito do desenvolvimento do seu trabalho. Quero aqui agradecer o Clóvis também, que nos trouxe aqui, né? Um grande amigo, conheço também de longa data, um cara muito bacana. E eu penso o seguinte, eu acho que a gente tem a possibilidade, e nós, operadores de direito, na área criminal, seja na área civil, seja na área tributária, a gente forma jurisprudência. Então, a gente tem que estudar muito para formar a jurisprudência. O que é isso? A gente que cria as decisões, né, em conjunto até com o poder acusatório, até com o poder judiciário, quem decide. Então, eu acredito que é uma responsabilidade que vai ser um legado. Então, você tem grandes advogados, né, o Toron é um deles. O Toron conseguiu um HC que mudou a dinâmica da inquirição do Código de Processo Penal. Opa, o último sempre é o acusado. E aí isso foi em fase de delação, até questão de tudo, e aí teve efeito cascata. Então, isso é um legado que vai ficar pro resto da vida. Ou até alterar o Código de Processo Penal, ou até o entendimento mudar. Então, o direito é um ser vivo, né? Antes você tinha legítima defesa da honra, hoje isso virou feminicídio. Então, eu acredito que aquele que tem vocação, porque de ser advogado é vocação, né? De defender e tutelar o direito alheio com responsabilidade, com técnica, eu tenho muito grato por isso. Quero que deixar um abraço ao Ricardo também, que é o nosso presidente, né? O Ricardo, o nosso presidente da OAB. É um grande amigo nosso, eu gosto muito dele, estou levar para tomar um café. E dizer o seguinte, hoje a gente já tem uma gama de atuações aqui. Aí juntou tanto a Lieberman Costa de Camargo como a CIS Advogado. Nós vamos fazer uma fusão na questão do Tribunal do Júri, e eu tenho certeza que vários advogados também do júri vão se ladear conosco dentro da defesa e tutelar no Tribunal das Lágrimas, né? Não é só o Álvaro, só o Fernando, mas vão ter outros advogados, né? A gente já está buscando outros advogados, e eu tenho certeza que a gente vai montar um time aqui não vou dizer paladino da justiça, que isso não existe, que o último achou que era isso, trocou o pé pelas mãos. Mas um juiz, num pedido nosso, ele diz o seguinte: a defesa está muito recalcitrante, né? Nos chamou de recalcitrante. E aí eu respondi ao juiz dizendo o seguinte: recalcitrante é uma coisa, ávido por justiça é outra. Então, eu acho que eu nasci para isso, nasci para ser advogado. Minha filha, como eu falei dos dentes, acho que também vai ser uma excelente advogada.
E eu acho que Deus coloca a vocação no coração de cada um. Agradeço a Deus o momento que eu estou vivendo, é um momento muito mágico, muito especial. Agradeço a Deus por ter colocado pessoas boas no nosso caminho. Obrigado. E eu tenho certeza aí que a gente vai fazer muita história bonita, limpa, não para defender bandido, mas para defender direitos. Obrigado mais uma vez. Imagina, uma honra ter aqui vocês no programa. Doutor Fernando, para quem quiser contratar a Lieberman Associados, tem Instagram, telefone? Lá tem. Você sabe que telefone é uma coisa que não existe mais, né? É o seu mesmo. Do meu Instagram é @Fernando Liebman e... Fernando Liebman. Libman. E do escritório acho que é @LCC. Que eu coloco na descrição do programa. Aí já ajuda. Não tem, e não precisa nem ser para contratar. Se for para bater o papo também. Tomar um café. Tem um cafezinho lá. Rapaz, vou falar com você. Tinha até o Clóvis e o doutor chegar. Os caras acabou com todas as cápsulas. O Clóvis toma muito, hein? Mas eu me comprometo a comprar. Eu conheço o Clóvis, né? Mas obrigado de coração mais uma vez. Doutor, nós não combinamos lá, mas eu pensando aqui, eu gostei muito do tema, que na verdade, né, todo mundo quer saber. De a gente fazer um convite para vocês, de vocês estarem escrevendo agora a partir de fevereiro aí no Granja News. Pô, louco! Tem uma coluna, hein? Uma coluna falando sobre criminalidade, acho que talvez os temas, né, do mês, né? E tá trazendo mais esse mundo aí pra gente, né? Que é bastante interessante, né? Pô, me sinto honrado, lisonjeado. Pode contar com a gente aqui. E eu me sinto honrado também de vocês. O primeiro programa aqui da Granja do Cotia região, vocês estarem vindo aqui no Granja Newscast, né? Você sabe que vai ter gente ficar um pouco bravo comigo, mas é o primeiro que eu tô... Chegou na redação aí que teve uma falta aí, né? Teve. Pô, pra mim é uma honra, e eu não respondo pelo doutor Álvaro, porque eu não sou esposa dele, e estou muito longe de sê-lo, mas eu já respondo pra ele, vamos pra cima. Vamos dar a cara do doutor Álvaro, já tô aqui, não, porque o tema é abrangente. É apaixonante. É apaixonante, é legal até a gente comentar sobre determinados casos, claro. E não combinando nada, hein? Não, vou falar, pra mim eu tô feliz pra caramba, pô. Olha, eu tô honrado e tamo junto. E se não me colocar, vai dar problema. Convite feito, convite aceito, agora não tem mais divórcio. Mas muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. A história de vocês é muito interessante, muito bacana e deveria fazer parte aqui do Granja Newscast. Obrigado. Obrigado, E agradecer você, espectador, que manteve a audiência. Aproveita, aperta o sininho aí para saber as atualizações do canal. Se inscrevam também para crescer ainda mais o Granja Newscast. Um excelente final de noite e até a próxima quinta-feira que vem, às 21 horas, com mais um Granja Newscast. Até lá e fiquem com Deus.